São 4h38. Professor Bruno Rafael Rodrigues, antes de mais nada, feliz 2025. Bom falar com o senhor, professor. Boa tarde, Thaís, Alex, nossos ouvintes. Feliz ano novo. Estamos aqui em 2025 para trazer mais informações para todos os nossos ouvintes sobre saúde e qualidade de vida, Tatá. Porque realmente eu estou ausente há praticamente um mês do contato com o senhor, professor, aqui na nossa programação. Mas vamos lá. Hoje a gente vai tratar de um tema que é importante. Tem gente que deixa passar, não liga, mas o que é importante, principalmente para quem faz atividade física. A gente fala muito mais especificamente aqui da musculação, professor, que é o descanso. Esse tema tem a ver com algo que não é muito valorizado aqui pela população. E estar descansado é importante, professor? Diga pra gente, para a saúde e para os bons resultados? Bom, Thaís, é como você disse, infelizmente o descanso, ele é muito negligenciado pelas pessoas que praticam atividades físicas de forma geral, mas principalmente a musculação. Quando a gente fala sobre descanso, a gente fala de vários pontos. Por exemplo, o intervalo entre as séries de exercícios, o intervalo entre os exercícios, o intervalo entre a frequência que você pratica os treinamentos, por exemplo. Pessoas que praticam treinamentos 5 vezes na semana, pessoas que praticam 4 vezes na semana, como é que elas fazem esse intervalo, né? E o intervalo de sono, né, de descanso, como é que você está fazendo isso? Então, a gente sai do micro ali, né, do intervalo de descanso entre as séries, para o intervalo de descanso no dia. E é muito importante, Thaís, mas como você disse, acaba sendo muito negligenciado. Por exemplo, a gente falando de musculação, nós temos alguns pontos que podemos observar no descanso entre exercícios, na diferença de exercícios. Por exemplo, exercícios que nós fazemos com uma articulação apenas, que chamamos de monoarticulares. Esses exercícios, por eles mobilizarem uma quantidade menor de músculos, a gente pode dar um intervalo de descanso menor. Então, ali entre 30 segundos, 1 minuto. Já quando a gente faz exercícios multiarticulares, ou mais de 2 articulações, normalmente a gente precisa de um intervalo de descanso um pouco maior. Então, de 1 a 2 minutos. Quando a gente traz essa informação, principalmente nas nossas redes sociais, muitos dos nossos seguidores, né, agora ouvintes aqui na rádio, ficam falando, nossa, mas eu não sabia que tinha que dar esse intervalo todo, né? Algumas vezes eu dou um intervalo mais curto entre os exercícios, porque eu tenho menos tempo para treinar, então dar 2 minutos, por exemplo, de intervalo de uma série para outra vai me tomar muito tempo e é super compreensível. Tudo vai dar uma variada entre o tempo que você tem para treinar e o tempo que você tem do seu dia a dia. Mas é sempre interessante saber essas bases, porque eles permitem com que a gente erre menos durante a nossa programação de treinamento. Lembrando que descansar também nesse período, Tatá, é importante para que você se recupere durante as séries, para você fazer a série seguinte de uma forma adequada, de uma forma ótima. Então, essa é a primeira dica que a gente dá hoje. Intervalo de descanso para músculos pequenos, o intervalo pode ser menor, entre 30 segundos a 1 minuto. Já para músculos maiores ou articulações maiores, de 1 minuto a 2 minutos, Thaís. Professor, e quando, no caso, a gente, eu vou para academia hoje, faço musculação, vou treinar perna, e eu só treino perna, não dou o descanso necessário, mas se for avaliar, esse descanso ele pode ser de dias, eu tenho, por exemplo, hoje eu malho pernas e aguardo pelo menos 24 horas para voltar a mexer com aquele mesmo músculo, professor, é assim que acontece com relação a determinado, vamos dizer, área do corpo? Bom, Thaís, isso é uma dúvida que é de muitos dos nossos ouvintes e de muitos dos nossos seguidores. Vamos entender o seguinte, tudo vai depender da intensidade com a qual você treinou nesse dia. Então, por exemplo, as mulheres enfatizam muito os treinos ali membros inferiores, para ficar com as coxas grossas, bumbum, né, aquela coisa toda.
E elas, por exemplo, segunda-feira foi ontem, né, o Dia Internacional de treinar pernas para as mulheres, né, os membros inferiores, e foi um treino muito intenso, muito volumoso, número de séries assim, acima de 10, 6 ou 8 exercícios. Isso quer dizer que foi um treinamento bem intenso e bem volumoso também. Então, o corpo ele precisa de um tempo de intervalo adequado para você reestimular esses músculos que você estimulou na segunda-feira. Dependendo do nível da intensidade, Thaís, talvez esses músculos que você treinou só estejam recuperados na quinta-feira, né? Dependendo do estímulo, Sim. obviamente, se ele foi muito intenso. Mas se for um treino menos intenso e, por exemplo, eu só consegui fazer 3 séries, 4 séries de 2 exercícios. Isso quer dizer que você pode dar um intervalo mais ou menos de 24 a 36 horas para você recuperar. Isso quer dizer que, dando um dia, no outro dia você já estaria disponível. Então, treinou na segunda, com esse intervalo, com essa intensidade, na quarta-feira você já estaria recuperado para fazer esse treinamento. O profissional de educação física que acompanha você na academia, por exemplo, ou o seu personal, ele tem total ideia de o nível da intensidade que foi o treino para você dar um outro estímulo para isso. Mas para os nossos ouvintes que estão aí agora ouvindo essa coluna sobre o intervalo de descanso, é muito importante entender que uma média entre 24 a 48 horas de intervalo para o grupamento que você treinou é importante e adequado para um novo estímulo. Então, treinou as coxas na segunda-feira, provavelmente elas vão estar recuperadas na quarta-feira ou na quinta-feira, dependendo do estímulo. Aí um dos nossos ouvintes perguntou assim para mim na rede social, Thaís: Bruno, mas e se eu quiser treinar todos os dias esse músculo, eu posso fazer? A resposta é sim, pode, mas o que vai depender? Da intensidade do treinamento. Entendi. Na maioria das vezes, o treinamento na academia, Thaís, de nossos ouvintes, é um treinamento cumulativo. Como assim? É aquele treinamento que a gente sai exaurido, com o músculo muito fadigado, com muito metabólito ali, o pessoal fala muito do ácido lático, né, do lactato, que está muito fadigado. Esse treino na academia ele é muito cumulativo. E isso quer dizer que, por ser cumulativo, ele precisa realmente de um intervalo maior de tempo para recuperar. Diferente, por exemplo, de um jogador de futebol. O treinamento dele não é tão cumulativo, então ele não sai com as pernas tão carregadas do treino. Por isso ele pode treinar a mesma coisa no outro dia e no dia seguinte. Então a gente precisa só entender um pouquinho sobre a intensidade do treinamento. Mas, normalmente, para quem pratica musculação, o intervalo adequado para o estímulo do músculo é entre 24 a 48 horas, tá? E, professor, só para a gente finalizar, é importante lembrar que nesse dia do descanso, a gente não tem que largar de mão a alimentação também, que é um fator importante, né? Perfeito. A alimentação vai ser um fator fundamental para que a energia, no caso, que a gente gastou ali fazendo atividade, seja reposta para que nos prepare para no próximo treino o nosso corpo estar com a demanda energética adequada para suportar as demandas do próximo treino, principalmente quando há essa oscilação das musculaturas treinadas. Então, no primeiro dia eu treinei mais os membros inferiores, no dia seguinte eu vou precisar treinar mais os membros superiores, mas também precisa ter uma demanda energética para manter o nível da intensidade de treinamento e volume. Como você disse, manter ali a alimentação adequada, principalmente uma boa quantidade de carboidratos, gorduras boas e proteínas, vai ser fundamental. Então, a consulta com o nutricionista também é de suma importância, tá? Professor Bruno Rafael Obrigada. Rodrigues, muito obrigado pela participação aqui no Band News Amazônia, segunda edição. Até a próxima terça, professor. Até a próxima terça, meu amigo. Ouvintes, continuem mandando as suas dúvidas, que a gente vai trazer muita coisa boa em 2025. Até a próxima terça-feira e hoje está pago. Hoje tá pago. Lembrando, o professor disse aí, tem que comer bem, manter a alimentação, até para não bagunçar o relógio de quem já se alinhou. Hoje é terça-feira, não começou ontem, mas começou hoje, não tá com o relógio bagunçado. Lá em Alex. casa a gente está tentando, Thaís. É? A gente começou, a gente
decidiu que esse ano de 2025 Não passa. Não passa. A gente vai entrar no eixo, cara. Olha, gente, eu quero acompanhar, porque essa saga tá antiga. Essa novela virou novela meu mexicana. Deus, nem me fale. Nem me fale. 4 horas.